Se você tivesse que derrotar algum desses 5 monstros dos filmes de terror, com certeza jamais sobreviveria, porque além de serem criaturas assustadoras, são extremamente mortais, e só nos deixaria a única opção de tentar sair correndo para pelo menos não ser brutalmente finalizado. Ainda mais porque esses monstros parecem ter escapado da Fundação SCP. Destino esse que eu desejo para todos que estão pensando em não deixar o like e se inscrever no canal. Então já aproveita para fortalecer aí embaixo. Muito obrigado e bora para os 5 monstros dos filmes de terror tão apelões que você jamais derrotaria. Boa sorte. Pelo incrível que pareça, explorar cavernas parece ser um esporte divertido para muitas pessoas. Só que só de olhar para essa foto de um ex-explorador que acabou tendo um fim trágico, já me faz agradecer por gostar de passar o tempo em casa assistindo filmes como os dessa lista. Só que diferente de mim, explorar cavernas para esse grupo de mulheres é a melhor coisa do mundo. Então, para se desafiar ainda mais, acabam escolhendo explorar uma caverna que ninguém havia pisado na Carolina do Norte. Só que se elas soubessem o que esse lugar escuro esconde, trocaria essa viagem por um passeio no shopping. Porque após passarem por vários lugares estreitos e agonizantes, acabam ficando presas em uma parte profunda da caverna. Mas além disso, descobrem que também estão presas com monstros que você jamais derrotaria, os Crawlers. Esses monstros são uma raça humanoide que viveram tanto tempo debaixo dessa caverna que acabaram se adaptando completamente à escuridão e perderam toda a humanidade que poderiam ter tido algum dia, se tornando monstros que só saem da caverna durante a noite para caçar comidas na floresta. Só que se você acabasse ficando preso na ninhada deles, igual acontece com esse grupo de amigas, sua chance de sobrevivência seria realmente zero, porque além de estarmos em seu território, sem ter a menor noção de onde fica a saída, o local é completamente escuro, colocando a gente em desvantagem logo no início, porque sua principal habilidade é a ecolocalização. Não pode ver a gente. Como tiveram que se adaptar a esse ambiente escuro, acabaram desenvolvendo uma última audição, capaz de saber tranquilamente onde você está, por causa do barulho. Mas diferente deles, a gente estaria ferrado sem uma lanterna aqui, e se você não conseguisse fugir a tempo das pilhas acabarem, se colocaria em uma situação ainda pior. Por sorte, os sobreviventes têm um piolete, uma ferramenta usada para escalar, que também pode ser usada como uma arma extremamente fatal. Além de que esses monstros podem facilmente ser finalizados sem muitas dificuldades com ele. Então, se fosse para derrotá-los no mano a mano, essa vitória seria nossa. O problema é que chegamos no segundo motivo, que deixaria esse X1 bem desbalanceado: a quantidade massiva de Crawlers. A união faz a força, e aqui embaixo você não vai encontrar só um ou vários deles, e sim milhares. Pois por ser uma caverna inexplorada e extremamente gigantesca, essas criaturas conseguiram se reproduzir por centenas de anos, e se uma horda de Crawlers viesse pra cima, nem armado com armas de fogo a gente teria algumas chances. E como o local é escuro, você também poderia acabar sendo golpeado por algum dos sobreviventes na hora da adrenalina, exatamente como acontece com Beth. Então, se derrotá-los não é possível, a nossa única opção seria tentar fugir deles. Mas sair correndo em uma caverna escura, onde você não sabe a saída, acabaria te dando um destino trágico igual da Holly. Holly! Luz do dia! Posso ver a luz do dia! Eu vou cair! Isso porque ela nem estava sendo perseguida pelos Crawlers. Se tivesse, seria uma presa fácil, além de que eles são ótimos perseguidores, muito por conta da sua próxima habilidade, que dificultaria ainda mais nossa fuga: escalada. A habilidade que os ajudaria muito se precisasse perseguir vários intrusos que entraram em seu covil como a gente. Como já vimos que você jamais derrotaria uma horda deles, é só questão de tempo para ter o mesmo fim dessas sobreviventes, onde todas são finalizadas, só sobrando Sarah, claro, a protagonista. Mas dessa vez nem o roteiro teve chances contra os Crawlers, já que no final original, ela acaba ficando presa na caverna e rodeada dessas criaturas. Porém, no final alternativo americanizado, ela milagrosamente encontra uma luz no fim do túnel e consegue escapar da caverna enquanto era perseguida pelos Crawlers. É um final feliz que a gente com certeza jamais teria. Porque diante de todo esse cenário, a gente teria o final original, ficando preso na caverna com os Crawlers e jamais sobrevivendo para contar a história. E
para uma cabana no meio da floresta parece ser um rolê bem comum entre os jovens americanos. Mas já vimos em A Morte do Demônio que se você encontra um livro bizarro com um mantra demoníaco, jamais leia ele em voz alta. Mas esse grupo de jovens faz o completo oposto e acabam atraindo monstros que você jamais derrotaria se estivesse junto com eles nessa cabana, os zumbis da família Buckner. Apesar de serem lentos, esses zumbis são bem diferentes dos de Talking Dead, pois são fortes e sádicos. Então vou usar um pouco da inteligência que tem pra te pegar desprevenido quando menos espera, só que com ataques envolvendo objetos cortantes, porque o pior deles é um brutamontes que usa uma corrente com uma armadilha de urso presa na ponta, tudo pra atacar a longas distâncias, igual o Scorpion de Mortal Kombat. Então, se você não correr rápido o suficiente, ela pode acabar acertando nas suas costas durante a fuga. E mesmo que você consiga finalizar alguma dessas criaturas, se depararia com outra de suas habilidades, a imortalidade. Assim como os zumbis de A Volta dos Mortos, esse você não pode matá-lo porque ele já está morto, então nossa única forma de derrotá-lo seria preservando a nossa vida, correndo o mais rápido possível deles. Mas mesmo assim poderia acabar tomando uma armadilha de urso nas costas daquele brutamontes. Fora que essa cabana nada mais é do que uma armadilha, montada por uma organização poderosa que visa fazer sacrifícios para os antigos deuses que governavam a Terra. Então todo o cenário é controlado por vários trabalhadores que ainda por cima vão fazer apostas para ver qual monstro os sobreviventes vão libertar primeiro. Então a partir do momento em que eles chegaram naquela cabana, jamais iriam conseguir fugir das criaturas. Vemos isso quando durante a fuga, os organizadores destroem o único túnel que levava para a saída. E quando o Kurt tenta sair de uma forma alternativa, rampando para o outro lado da estrada com uma moto, vemos que também não dá muito certo. Sem meu martelo eu não consigo. Então, além dessas criaturas serem derrotáveis, nem fugir seria possível. Na verdade, Dani e Marty até conseguem fugir entrando em um alçapão que levava para a base da organização. Mas era melhor ter sido finalizado pelos zumbis mesmo, porque dá ruim e eles acabam libertando todos os monstros da organização. E como o local parece a Fundação SCP, não demora muito tempo para todo tipo de criatura ser libertada, deixando o local completamente fora de controle. E se você estivesse nesse fogo cruzado, é só questão de tempo até ser brutalmente finalizado por alguma das criaturas. Se nenhum exército armado deu conta do recado, acredito que o nosso destino não seria diferente deles, pois se na cabana a sobrevivência já era zero, aqui a coisa fica ainda mais feia. Então no fim todos acabam sendo finalizados, e como a organização falhou em completar os sacrifícios, os deuses antigos despertam da Terra para acabar com toda a raça humana, mostrando que tanto na cabana como dentro da fundação, suas chances de sobrevivência nem existem, muito por conta das habilidades mortais das criaturas, e porque estamos em um lugar confinado, sem rotas de fuga, então por conta disso, você jamais derrotaria as criaturas e o segredo da cabana. Ah, qual é? Era só mais um dia normal na vida do policial Daniel, mas é quando encontra um rapaz ferido e o leva para o hospital que a coisa começa a ficar feia. Porque imagina você estar lá de boa no SUS e do nada ver uma enfermeira finalizando um dos pacientes. Não só isso, como descascando a própria face como se fosse uma laranja. Se você tivesse armado, com certeza daria um tiro nela igual o Daniel faz. O problema é que não demora muito tempo para aquele corpo se transformar em um monstro que você jamais derrotaria. Os monstros de The Void. Um monstro de outra dimensão que veio para essa realidade por conta de seus adoradores. Várias pessoas encapuzadas que bloquearam todas as saídas e rotas de fuga. Então estamos praticamente presos nesse hospital, com essa criatura mortal que te finalizaria em segundos. E o primeiro motivo disso é a sua resistência, já que logo quando eles encontram ela toda transformada, acabam dando vários tiros para tentar salvar um dos pacientes. Mas é como se a criatura nem sentisse as balas. Então o mais inteligente a se fazer é fugir dela, evitando o combate. E é exatamente isso que eles fazem, saindo de lá trancando a criatura pro lado de dentro. O problema é que esse monstro tem mais uma habilidade, a super força. Já que em poucos segundos a criatura arromba a porta e consegue pegar um dos sobreviventes logo em seguida. E é melhor não deixar que isso aconteça com você,
porque podemos ver que a sua finalização seria bem lenta e dolorosa. Apesar disso, o grupo encontra ela e até consegue derrotá-la, mas só depois de vários tiros e algumas machadadas. Mas vendo como ela jogou Daniel longe com apenas um tapa, essa vitória dele está com cheiro de roteiro. Fora que fugir também não seria possível, por causa dos ocultistas que estão do lado de fora. Estão só esperando alguém sair para receber uma bela lambida. Também não podemos pedir ajuda, porque qualquer forma de se comunicar foi bloqueada, como telefones e rádios, mostrando que a entidade cósmica dessa seita é realmente poderosa. Para piorar, mais dessas criaturas começam a aparecer no hospital. E se derrotar uma já era difícil, imagina várias delas. Não à toa, boa parte dos sobreviventes vão de arrasta. Mas de todas as criaturas que você poderia encontrar nesse hospital, nenhuma é pior do que a filha de Maggie, que dá luz a Sarah. Quando o médico Richard perde sua filha, ele acaba fazendo um acordo com o ser interdimensional para ganhar a habilidade de trazê-la de volta dos mortos. E se esse hospital ficou cheio de criaturas e com vários dos ocultistas do lado de fora, é tudo graças a ele. Mas acho que essa negociação com esse ser interdimensional não foi muito boa, porque após recitar um encantamento para um triângulo iluminado, a magia acontece, só que Meg, ao invés de dar à luz a sua filha, acaba dando à luz a algo que mais parece uma fera mutante deformada. E andando de forma quadrúpede, vai te finalizar em segundos, porque estamos falando de uma criatura interdimensional, que além de super força e resistência, sobrevivendo mesmo após ter o corpo inteiro incendiado, Sarah consegue ser bem rápida e ágil, te pegando com alguns tentáculos em longas distâncias, deixando a gente sem escapatórias. Pra piorar, ela emite um som de bebê bizarro, bem semelhante ao feto que persegue Ethan em Resident Evil Village. Então, além dessa perseguição ser mortal, ela pode ser bem intensa. Não à toa, só um dos sobreviventes consegue sair vivo de sua perseguição, onde por sorte foge da criatura, bem na hora em que as paredes da entrada para o ritual estavam se fechando. Mas como a gente não tem o poder do roteiro ao nosso lado, com certeza ficaríamos presos lá dentro com Sarah. E o resto você já sabe, porque não só ela, mas todos os monstros interdimensionais de The Void faria nossa chance de sobrevivência chegar a zero. Trabalhar como psicóloga nunca foi tão traumático, igual vai ser pra Rose. E após finalizar o seu turno, decidi ajudar Laura, uma paciente que estava completamente fora de si, dizendo que estava sendo perseguida por uma criatura sorridente, que aparece em forma humana para atormentá-la. E o motivo para ela estar em pânico era porque a criatura sorridente disse que hoje era seu último dia de vida. Então claro que entra em desespero quando percebe que a criatura apareceu novamente no meio da sala, só que dessa vez para fazer o que tinha prometido. Ai, são dois, eu preciso de ajuda, agora. O problema é que Laura realmente não era louca, tendo que tudo que havia dito era verdade, e agora o mesmo vai acontecer com Rose. E vai começar a ser perseguida por algo que você jamais derrotaria se estivesse na pele dela. O monstro de Sorria. Se algum dia alguém se aproximar com um sorriso macabro desses na sua frente e pegar algo para tentar contra a própria vida, fuja o mais rápido possível, porque essa é a forma que a criatura usa para ser passada como uma espécie de maldição. Coisa que você não vai querer, porque imagina tentar derrotar algo que se alimenta dos seus traumas e usa eles para te atormentar e ganhar mais poderes sobre a sua mente. Isso me lembra o palhaço It, mas essa entidade consegue ser ainda pior, porque se lá você teria alguma chance de enfrentá-la no mano a mano, aqui nem isso seria possível, e o primeiro motivo disso é a sua invulnerabilidade física. A criatura existe, mas só dentro da sua cabeça, então tentar derrotá-la fisicamente é impossível. Mesmo jogando fogo nela igual Rose, ou injetando uma substância mortal igual a Sky em Sorria 2. Então só nos restaria tentar derrotá-la mentalmente. O que nos leva para sua segunda habilidade mais mortal, manipulação e controle psicológico. Conforme os dias vão passando, mais o monstro vai te perturbando emocionalmente, com aparições nada agradáveis. Laura? Laura? E te obrigando a fazer coisas terríveis, como dar um gato imóvel para uma criança como presente de aniversário. Então mesmo tentando derrotá-la mentalmente, nossa chance de vitória seria quase zero. Para falar a verdade, os únicos que teriam algumas chances contra esse monstro são aqueles monges profissionais que já dominaram completamente a sua mente.
Mas como a gente é o completo oposto disso, nessa luta mental a gente perderia facilmente. Tanto é que a maioria de suas vítimas não duraram mais que 7 dias. Esse é o tempo que leva para um monstro sorridente dominar sua mente e te possuir igual acontece com Laura no início. E é aqui também em que ele revela sua verdadeira forma, sendo uma criatura humanoide com características humanas, mas ao mesmo tempo monstruosa e com um sorriso macabro. E essa seria sua última visão se tentasse derrotá-la, porque por estar dentro de sua mente, nem fugir seria possível. O lado bom é que existe apenas uma única forma de derrotá-lo, e o ruim é que para isso, você teria que passar a maldição para outra pessoa. Só que esse método não é muito motivacional, porque você teria que finalizar alguém na frente de uma testemunha, só que de uma forma brutal, para traumatizar a testemunha e passar a maldição por meio do trauma. Mas convenhamos que botar isso em prática seria extremamente difícil, porque além do sangue frio, teríamos que fazer isso da forma certa, a lá estilo Dexter Morgan, encontrando alguém que realmente mereça a maldição e outro que mereça ser finalizado. Mas 7 dias é pouco tempo para fazer isso, então até lá o monstro de Zorria já colheu sua alma faz tempo. Joe até consegue no segundo filme, quando bota isso em prática com um grupo de vagabundos, mas consegue fazer a proeza de atravessar a rua sem olhar para os lados. Nessa hora o monstro deve ter rachado o bico, então cuidado, olhem sempre antes de atravessar a rua. Mas fato é que apesar de ser extremamente difícil, até seria possível escapar do monstro em Zorria. Porém, derrotá-la é impossível, a menos é claro que você cometa aquilo contra a própria vida, mas por conta de seu poder mental, duvido que ele também deixaria isso acontecer, me fazendo pensar que você jamais derrotaria o monstro devorador de almas em Zorria. Fazer compras em um supermercado aqui no Brasil já é assustador, mas tudo piora na vida de David, quando no meio das compras em um supermercado, uma neblina estranha começa a se aproximar do local, engolindo todo o mercado e bloqueando qualquer tipo de visão que eles tinham do lado de fora. Mas assim como em Silent Hill, essas neblinas trouxeram consigo várias criaturas mortais que você jamais derrotaria, monstros de outra dimensão. O governo estava fazendo um experimento secreto envolvendo outras dimensões, mas algo dá errado, e isso foi como deixar um tapete de bem-vindo para um nevoeiro com várias criaturas mortais que invadiram a Terra. E se você estivesse na rua nesse exato momento, é só questão de segundos para uma criatura gigantesca te pegar como se fosse uma batatinha do Mac. Pra piorar, esse nevoeiro limita muito a nossa visão, então se alguma criatura aparecesse, nem tempo de reagir a gente teria. O lado bom é que algumas são facilmente derrotáveis, como no caso das moscas escorpiões e os Pterobuzzard, já que tudo que você precisa para vencer essa luta é um taco de madeira, pois eles são facilmente derrotados pelos sobreviventes. Mas é melhor tomar cuidado, porque apesar de ser bem menor do que os Pterobuzzard, as moscas escorpiões são mais perigosas e mortais, conseguindo envenenar suas vítimas com uma picada, causando inchaço e sufocamento. Mas isso dificilmente aconteceria com sobreviventes profissionais como a gente, já que são bem lentos e facilmente neutralizados, diferente dos próximos, que se invadissem esse supermercado, a gente não teria a menor chance. Os Viúvos Cinzentos e os Tentáculos do Planeta X. Os Viúvos são basicamente aranhas gigantes, só que vão atirar várias teias com uma espécie de ácido. E se pegarem na sua perna igual acontece com Bob, iria doer muito e também te deixaria incapacitado na hora. Agora imagina tentar derrotar não só uma, mas várias dessas criaturas. A menos que você seja o Peter Parker, jamais seria vivo desse combate. E digamos que ser capturado por elas te daria um daqueles destinos piores do que a morte, já que vão te encher de ovos por dentro ainda vivo. E quando os filhotes nascerem, vai te dar a pior finalização que você poderia ter desses monstros. Já os tentáculos do Planeta X são bem rápidos e vão grudar na sua perna antes que perceba, te puxando pra névoa e finalizando com seus dentes afiados. Mas pelo incrível que pareça, até agora só falamos das criaturas mais fracas dessa névoa, porque a coisa se eleva pro nível impossível quando conhecemos a Aranha-Lagosta e o Berremonte, ambos monstros gigantescos que você jamais derrotaria, sendo a Aranha-Lagosta um monstro com 15 metros de altura que gosta de pegar suas vítimas com uma garra de louva-a-Deus. E se ele já era grande, o Berremonte faz ele parecer um inseto, sendo provavelmente o maior monstro que você poderia encontrar nessas neblinas. E nem preciso dizer o porquê a gente perderia essa luta, né? Já que pra ele a gente é como formigas, que se quisesse conseguiria sozinho destruir uma cidade inteira só porque estava no seu caminho. Apesar de tudo isso, o filme tenta fazer a gente acreditar que os humanos venceram as criaturas no final,
finalizando todas elas e acabando com a neblina. Mas como esse filme foi baseado em um livro do Stephen King, na vida real a gente com certeza teria o mesmo final que o do livro, com os humanos perdendo e tendo que sobreviver a um mundo tomado por essas neblinas. E se você não sobreviveria nem aos monstros que aparecem no filme, imagine as criaturas ainda mais mortais que estão escondidas por aí. Então por conta disso, e desse ambiente hostil que dificultaria ainda mais nossa sobrevivência, os monstros interdimensionais do nevoeiro são monstros que você jamais derrotaria. Mas e você? Conseguiria derrotar algum desses 5 monstros do filme de terror? Deixe nos comentários porque eu realmente duvido. Pelo menos com o monstro de Sorria, eu sobreviveria 7 dias. Então daria pra eu aproveitar fazendo o que eu quisesse, até aquela coisa me dar um fim trágico. Fim esse que eu desejo pra todos que chegaram até aqui e não deixaram like. Brincadeira. Mas já deixa o seu aí embaixo pra fortalecer o canal. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.